alegria para nós, né? Estamos aqui nesse tempo frio, né? Mas Jesus nos dá força e nos dá prazer, dá alegria, né? Eu estou na minha casa, quando estou me arrumando, estou orando, pedindo para Deus me dar força para nós e prazer para estar na casa do Senhor, porque a nossa casa é aqui, né? Que o Senhor prometeu que vinha buscar o seu povo. A gente tem que estar na casa do Senhor, para que vigiando e orando, para que quando Jesus vir, a gente está preparado para subir com Ele, né? Eu agradeço muito a Deus por Ele ter me salvado no dia da minha infância, né? Eu muito pequenininha lembro quando meus pais aceitou Jesus, meus avós já eram tudo crente, e ele, por causa desse marido, desse vício, né, de fumar, aí então ele não queria ir para a igreja, ele ia, que a igreja era longe, não era a igreja, era a casa do meu avô, tinha um salão preparado para fazer os cultos, né, e a família toda crente, minhas tias, meus tios, e só o meu pai que não queria, né, por causa do vício. Mas minha mãe orando e queria tanto ir aceitar Jesus junto com ele, né? Eu lembro, como hoje, eu era pequenininha, eu tinha uns 6 anos. Aí então, minha mãe começou a chorar, né? Chamando ele para ir. Disse: você pode ir, pode ser crente, eu não impacto, mas eu não vou. Aí então ela nem foi, que disse que queria ir quando ele fosse também dobrar o joelho e aceitar Jesus como Salvador. Aí então, quando minha mãe foi no outro dia, aí ela foi e aceitou Jesus, né? Quando ela aceitou Jesus, aí foi aquela alegria para todos, e o meu pai ainda não queria. Aí ela disse: eu vou com você. Aí então ele foi, se ajoelhou com ela e aceitou Jesus. Aí foi aquela alegria para meus tios, minhas tias, todos nós. Eu era pequenininha, mas já me alegrava. Aí então, quando foi no outro dia que foi o culto, era na segunda-feira, aí chamaram eu e as minhas 2 irmãs já tinham aceitado Jesus. Aí chamaram ele e meu irmão Pedro, né, que ele mora no Paraná. Aleluia. Aí eu fui na frente para orar, para dobrar meu joelho e aceitar Jesus. Eu criancinha, eu senti aquela alegria tão grande. Aí com 3 dias, aí minha mãe, com 3 dias que tinha sido crente, ela orando em casa, aí Jesus derramou poder e ela recebeu o Espírito Santo. Glória a Deus! Batizada com o Espírito Santo com 3 dias que estava nos caminhos do Senhor. Aí o meu pai ficou, aí o inimigo querendo devorar o meu pai. Aí não queria, ele cortava a cana longe junto com meus tios, meu avô. Aí então ele começou com aquela dizendo que ia embora. Ele ia embora e não voltava mais. Aí a minha mãe pediu pra gente: vamos orar, todo mundo, meus filhos, minhas filhas, vamos orar, que seu pai disse que ia embora, não ia voltar mais. Vamos orar aqui, vamos jejuar para Jesus trazer ele de volta, que ele disse que ia sem rumo, né? Não sabia para onde ia, mas não voltava mais. Aí ele comecei a orar, orei o dia todinho. Ele disse que não voltava mais. Quando foi às 5 horas da manhã, aí da tarde, aí ele chegou falando em língua. Aleluia! Glória a Deus! Batizou ele no canavial. Aí disse que ele dava muita glória a Deus, glória a Deus. Aí correram meus tios, meus avós. Aleluia! E começaram também a orar. E a neve que Jesus converteu e batizou logo com o Espírito Santo. Aí a gente fiquei muito alegre. Até hoje eu lembro como hoje, né? Eu tinha 6 anos. Eu lembro como hoje, mas foi uma alegria muito grande para aquela família.
família, para nós, até nós, eu e meu irmão Pedro, que eram os mais pequenos. Aí fiquemos alegres. E ele, meu pai, graças a Deus, foi um crente fiel a Deus. Aleluia. Aí até quando ele chega aqui em São Paulo, ele ficou doente, né? Aí com essa doença ficou muito tempo. Aí Jesus levou ele, né? Mas levou salvo com Jesus. Já há muitos anos que ele servia a Deus. Já era obreiro, já falava, pregava o evangelho assim na rua, nos matos, para aqueles que não queriam Jesus. Quando eu falo do meu pai, eu lembro, minha mãe também. Jesus levou minha mãe, também muito nova, com 35, ia fazer 35 anos, já tinha gente, né? Aí deu uma enfermidade nela, como que fosse essa enfermidade que a pessoa desmaia, não volta mais, né? Aí então minha mãe foi com Jesus, né? Aí eu fiquei pequenininha ainda, tinha meus irmãos, 6 irmãos, 6, 7 comigo. Aí então eu tive que tomar conta dos meus irmãos, a minha irmã, aleluia, a minha irmãzinha Esther, chamava-se Esther, né? Ela ficou com 3 anos, não andava ainda, que ela tinha um problema, mas eu tomei conta e meu pai levava os outros para o roçado para trabalhar, né? Que ele trabalhava e plantava lavoura e tudo, né? E aí eu fiquei com quer ver? Aleluia, com 5 anos, 6, 7, 8. Parece que foi eu, agora sumiu da memória. Eu acho que eu ainda ia fazer 15 anos ainda, né? Mas tomei conta dos meus filhos, dos meus irmãos como filho, né? E graças a Deus permanecemos até hoje. O Senhor me ajudou, já levou minhas irmãs também. Aleluia, e eu estou aqui glorificando o nome de Jesus. Jesus é bom e eu sei falar para quem perguntar e quem não perguntar. Eu falo para Jesus, para eles que venham para a igreja. Que o caminho é Jesus. Jesus salva e leva para o céu, que Ele nos prometeu. Eu tenho uma vizinha aqui, gosta muito de mim. Ela é como eu, fica em casa. Aí ela, quando me vê que eu saio para comprar, aí, quando passa vendendo as frutas, né? Aí ela vai também, me abraça, até chora, né? Aí eu digo, dona Temi, vamos para a igreja, né? Aqui pertinho eu vou, um dia eu vou, mas eu estou orando por ela, os irmãos oram, eu oro muito pela minha vizinha, né? Para Jesus trazer todos, para vir para a igreja, orar a Deus e confiar. Enquanto Jesus vir, Ele quer que todos estejam preparados para quando ouvir a voz dele chamando, né? Nós estejamos prontos para glória a Deus, Ele é aqui, Senhor. É muito bom, eu me alegro muito de ser crente em Jesus, né? Porque tem muitos que é crente, quando acabar volta para trás, vai para o mesmo. E eu agradeço a meu Deus que o Senhor tem me segurado nas suas mãos santas e poderosas. Eu tenho prazer, aí me casei com o servo do Senhor e tive meus filhos, né? Tem aqui os meus filhos aí, cada dia, cada ano que nascia um, eu entregava para Deus. Eu digo, Jesus, eu quero meus filhos todos na igreja, assim como eu estou, né? E o Senhor fez o meu pedido, que hoje em dia eu vejo meus filhos quase todos pastores. Hoje também, aí vem o congrego, mas vem para a casa do Senhor também, como é meu filho Osiel, não esquece de mim, pede as orações, né? E ele também é professor também, e dá umas 2 aulas, 3, e não dá para ver que é longe, trabalha. Hoje ele foi às carreiras lá em casa para me ver. Aí eu fiquei muito alegre, ele disse, mãe, eu quero um café, meu filho. Não, mãe, que eu vou trazer os meus filhos no dentista e vou ainda dar aula. Vou correndo para ir dar aula. E aí é motivo de grande alegria. Só o Senhor sabe. E
como eu fico alegre de ver os meus filhos na casa do Senhor. Pastor, testificando o Evangelho para as almas, para os vizinhos, né? É grande alegria para a mãe que tem seus filhos na igreja, tem os seus filhos pregando o Evangelho. Por isso que o Senhor tem me sustentado nas suas mãos. E eu fico muito alegre, muito contente, né? Porque o Senhor tem nos ajudado. Posso dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, né? Eu não tenho cerimônia nenhuma, pode me chamar e ver, eu não estou muito bem, mas chama, eu subo ali e vou falar a palavra de Deus, falar o que eu sinto de Jesus. Quando foi, eu tinha 16 anos, me batizei nas águas, né? E foi aquela alegria. Depois eu tinha muita vontade de ser batizada com o Espírito Santo. Eu pedia muito para Deus. O culto onde a gente congregava era no sítio. Aí a gente ia longe. Às vezes meu pai levava e voltava para a gente ir. Quando foi um dia pela tarde, a gente estava em oração na igreja. Aí eu senti um poder tão grande que o povo se admiraram. Aí o pastor falou, não, ela está recebendo o Espírito Santo, foi batizada com o Espírito Santo, mas eu fiquei suspenso dessa terra, e até hoje o Senhor não tirou de mim aquela alegria que eu senti naquele tempo. Quando foi no outro dia, na outra semana eu fui, aí já recebi falar em línguas estranhas, né? O pastor ficou muito alegre, muito contente. E até hoje o Senhor me sustentou, que eu estou alegre na casa do Senhor. Quando fala, vamos, às vezes o meu filho fala, mãe, vamos para a igreja. Eu digo, vamos em nome de Jesus. E já estou pronta, né? Para vir para a casa do Senhor. Nunca eu desamo, não tenho assim, desânimo para vir para a casa do Senhor. Eu deixo tudo em casa e vou para a casa do Senhor. É por isso que eu estou aqui de pé, dando esse testemunho da minha infância, porque eu fui crente na minha infância e recebi o Espírito Santo. Até hoje, ele nunca me deixou, né? Por isso que é muito alegre, muito contente a gente ser batizado com o Espírito Santo, ter aquele prazer de vir para a casa do Senhor. O Espírito Santo nos traz, né, até aqui. O Espírito Santo tem falado comigo, né? Que eu não vou nem falar, foi Deus que mandou eu dar, né, uma oferta para o irmão dar tudo nas igrejas, né? Porque é assim o Senhor. O meu esposo, ele ia receber o dinheiro, ia comigo. Aí o primeiro dizia, vamos fazer logo a comprinha no mercado, José. Aí ele disse, não, vamos logo para casa, Dora. Lá eu vou tirar o dízimo. Já vai cá e deixar. Depois a gente vem, e a gente ia daqui para lá. Era a pé, não tinha carro não. Mas o Senhor nos sustentou e nos deu graça. Por isso que é bom a gente, aqueles que têm o seu dinheiro, escolha quando receber, em primeiro lugar você escolha os 10%, né? E que o Senhor abençoa. E eu sou muito abençoada, né? Até a minha filha, eu tenho uma filha que fica dizendo, mãe é a mãe do dinheiro. Eu digo, não, eu não sou mãe de dinheiro. Dinheiro para mim é porque a gente precisa, mas não para dizer que eu tenho, não. E o Senhor multiplica, que não deixa faltar lá nada na minha casa. O Senhor não tem deixado faltar. É uma casa, quando meus filhos querem fazer um almoço, uma coisa, é muita coisa que sobra, né? O Senhor aumenta, né? Que prazer a gente servir esse Deus. Que Ele é um Deus maravilhoso, é um Deus poderoso, é um Deus que morreu por nós, deu a sua vida, foi crucificado ali de braço aberto naquela cruz, né? E Ele venceu, né? E por isso que é motivo de grande alegria. Eu agradeço a oportunidade, né? Deus te abençoe e nos guarde.